Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, neste 20º domingo do tempo comum, a palavra de Deus nos mostra qual é a missão de Cristo entre nós. Sua missão que começa em seu ministério e só termina entre nós com o dia de sua vinda para nos julgar. Quem não presta atenção, ou quem nunca prestou atenção no Santo Evangelho, certamente tem dificuldade de entender que história é essa de Jesus dizer que ele veio trazer divisão entre nós. Ele não é o príncipe da paz, ele não é o rei da paz, ele não veio trazer a felicidade para nós. Sim, Jesus é o príncipe da paz, mas não é a paz dos seres humanos, não é a paz dos líderes políticos que selam a paz entre si e a descumprem no exato momento em que assinam um papel. A paz que Jesus promete é a paz de Deus, a paz de uma consciência tranquila, de uma vida vivida segundo a lei de Deus. E aquele que assim vive está dividido, está separado do restante do mundo. Por isso Jesus diz: eu vim trazer a divisão. Jesus já estava alertando os seus discípulos que aqueles que o seguissem fielmente já não seriam mais reconhecidos pelos próprios parentes como seus, e já não deveriam reconhecer aqueles que não seguem a Deus como seus familiares. Por isso ele veio trazer a divisão, por isso ele veio trazer o fogo sobre a terra. Me recordo aqui do testemunho do falecido Dom Henrique Soares, que um dia uma dessas religiosas moderninhas implicou com ele, que sempre usava batina é preta, e disse: Dom Henrique, mas o senhor está a serviço de Jesus, que é a paz, por que o senhor se veste sempre de preto? A paz é branco. E Dom Henrique, muito sábio e muito humorado, disse: não, eu não estou a serviço da paz, eu estou a serviço de Jesus. Se Jesus mandar eu fazer paz, eu faço paz. Se Jesus mandar eu fazer guerra, eu faço guerra. Vejam um testemunho simples, claro e perfeito deste Evangelho. Nós ouvimos a segunda leitura da carta aos Hebreus, que nos recorda que nós somos rodeados por uma tamanha multidão, por uma imensa multidão de testemunhas, daqueles que procuraram viver e conseguiram viver segundo a lei de Deus, no seguimento perfeito de Cristo. Quem são estes? São nossos irmãos os santos. Os santos não são pessoas alheias a nós, são nossos verdadeiros irmãos, mais do que nossos irmãos carnais. São nossos verdadeiros pais, mais do que nossos pais carnais. São verdadeiras mães, mais do que nossas mães carnais. Porque colocaram em sua vida a necessidade de ser testemunha. Porque o autor da carta aos Hebreus, que a tradição diz ser São Paulo, porque ele diz que inicia este trecho dizendo: nós estamos rodeados por uma tamanha multidão de testemunhas. Para que ninguém diga: eu não consigo, o pecado me pesa, o mundo me arrasta, ninguém dá testemunho para mim, ninguém me ensinou a ser cristão. Nós estamos rodeados por uma tamanha multidão de testemunhas. O número dos santos, só Deus sabe. O número daqueles que têm os olhos fixos em Jesus e completaram em suas vidas, com a graça de Deus, a obra da fé que Deus iniciou, é inumerável. Entre tantos santos que neste dia de hoje a Igreja nos propõe, ela apresenta a vida de um destes testemunhas, aqui do século XX, São Maximiliano Maria Kolbe.
este grande devoto da Virgem Maria, este homem que em sua vida viu verdadeiros milagres pela intercessão da Imaculada Conceição, este homem que terminou a sua vida em um campo de concentração, este homem que terminou a sua vida terrena dando testemunho mais perfeito da fé cristã, quando os soldados do campo de concentração sortearam algumas pessoas para serem mortas primeiro, sortearam um pai de família, e Maximiliano, o padre Maximiliano Kolbe, disse: eu me ofereço para morrer no lugar dele. Este é o verdadeiro testemunho, o testemunho do sangue, o testemunho mais perfeito que pode haver. É o testemunho que completa a vida cristã, porque o Cristo suportou a cruz, não se importando com a infâmia. Todos aqueles que eram crucificados eram, a partir do momento que subiam a cruz, considerados malditos. E sua família também era considerada maldita, proscrito da sociedade. E Cristo suportou por nós a cruz, não se importando com a infâmia. É o nosso primeiro testemunho. É aquele que dá a origem a todos os demais santos e santas de Deus, que são testemunhas para nós e nos cercam, nos rodeiam. Essa primeira leitura que hoje ouvimos do livro do profeta Jeremias conta este momento em que tanto ele profetizou em nome de Deus e que os homens importantes da cidade disseram: mas este homenzinho só fala de desgraças, só fala como é que a gente não deve viver. A gente quer ouvir palavras bonitas, a gente quer ouvir coisas que nos agradem. Pergunto, mudou alguma coisa? Quantas vezes eu mesmo como sacerdote já ouvi: o senhor tem que aprender com outros padres, porque o senhor só fala como a vida cristã é dura e como a gente deve mudar. Não deve ser assim. A pessoa tem que vir na igreja e se sentir feliz, tem que sair contente, saltitante. Eu já ouvi isso muitas vezes. O profeta Jeremias foi fiel à sua vocação e em nome de Deus apontou os vícios, os pecados e disse: se não mudarem, a desgraça recairá sobre todos. O que fizeram com Jeremias? O amarraram e jogaram numa cisterna, num poço seco, e ele ia afundando e afundando na lama. Veio então um servo do rei, que nem era do mesmo povo, um etíope, e diz: não é certo o que fizeram com o profeta Jeremias. Lançaram-o na cisterna para morrer de fome. E como ele havia predito, já não há mais nem pão na cidade. E então o rei se comove e diz: leva contigo 30 homens e retira o profeta Jeremias da cisterna. Acham que acabou aí a perseguição a Jeremias? Não. Toda a vida de Jeremias foi perseguição. Foi enxotado de todas as partes. Mas Jeremias deu o seu testemunho. Porque Deus, como ouvimos no Salmo 39, é aquele que coloca os nossos pés sobre uma rocha e devolve a firmeza aos nossos passos. É Ele que nos tira do charco, do lodo e da lama. Então aquele que dá testemunho da fé cristã, não tenha medo. Não diga: eu até dava testemunho, mas como ninguém dá, eu vou fazer como os outros. Ou então não diga: não vale a pena ser correto, não vale a pena ser cristão, quando o mundo louva e ama aqueles que não vivem como cristãos. Não diga isso. Muitas vezes, enquanto temos que guardar o testemunho da nossa fé e darmos o testemunho aos demais aqui nesta terra, nós vamos sim sofrer perseguição. Aliás, é isso que nosso Senhor nos diz: o mundo me perseguiu,
e o mundo me odiou primeiro. Se vocês forem meus discípulos, se preparem, porque o mundo os vai odiar e os vai até procurar para matar. A fé cristã não é um lenitivo para dores ou uma alegria abobada nesta vida. A fé cristã é alegria e dom espiritual daquele homem e daquela mulher que se coloca sob o cuidado de Deus e sabe que Deus é o seu único fundamento. Tudo o demais, no qual nós pusermos nossos pés, é lodo e lama. Tudo o demais que não é Deus. É este mesmo Deus que nos promete mais do que nós podemos desejar, como bem ouvimos na primeira oração do dia. Deus nos promete e nos dará bem mais daquilo que nós podemos desejar, muito mais. Deus excede em tudo e sobre todas as coisas, em seu amor e sua misericórdia por nós. Ele vem em nosso auxílio, Ele faz com que o homem, a mulher que procuram servi-lo, mantenham-se firmes. E não nos deixou apenas uma teoria de santidade. Ele nos deixou testemunhas, essa imensa multidão, a quem nós chamamos os santos e santas de Deus. Há muitos anos atrás, há muitas décadas atrás, muito cristão, às vezes nem conhecia, porque era analfabeto, nem conhecia a Sagrada Escritura. Ouvia atentamente todo domingo na Santa Missa. E durante a semana ia ruminando aquele trecho do Evangelho e das leituras que ouviu. Mas nós podíamos encontrar nos cristãos este conhecimento da vida dos santos. Hoje, quando nós falamos de alguns dos milhões e milhões de santos, muitos cristãos parecem não saber, nunca ouviram falar. Por que é que muitos de nós temos nomes cristãos, chamados nomes cristãos? Porque nossos avós, nossos antepassados, olhavam na folhinha e lá vinha escrito uma pequena história daquele santo chamado o Santo do Dia, e escolhiam aquele nome. Hoje já não há mais a folhinha, já não há mais o conhecimento do testemunho destes nossos irmãos, e então já se definha a fé. Uma das primeiras coisas, então, que um cristão procurava conhecer era a vida dos santos. E havia tanta publicação, como hoje ainda há, sobre a vida dos santos. Antes de ele adentrar no estudo da Sagrada Escritura, antes de ele adentrar em altas teologias, ele conhecia a vida dos santos. Por quê? Porque é o testemunho mais claro e límpido de que é possível ser santo. Foi isso também que o Papa São João Paulo II procurou fazer em todo o seu ministério. A multidão de homens e mulheres que ele colocou como exemplo para nós, para mostrar que em qualquer idade, em qualquer profissão, em qualquer modo de vida cristã, é possível sim chegar à santidade. Os nossos primeiros irmãos na fé, aqueles que não eram hebreus, aqueles que não eram do grupo dos apóstolos, se converteram por quê? Porque viram o testemunho dos cristãos. São Lucas chega a nos dizer que a primeira comunidade cristã guardava os mandamentos, guardava as palavras do Senhor e dava um testemunho tão bonito que até os pagãos, conhecendo estes cristãos, diziam: vede como eles se amam. Era algo visível o amor destes cristãos. Era algo visível, porque este amor e esse testemunho se desdobra em atos. Não são em estados mentais, são em atos. O verdadeiro testemunho cristão se dá em atos, para que o mundo veja e creia.
Então recordemo-nos o que nos ensina a carta aos Hebreus: empenhemo-nos com perseverança no combate que nos é proposto, porque esta vida é um combate, com os olhos fixos em Jesus. É Ele quem nós começa e completa a obra da fé. Não tenhamos medo, se assim como aos primeiros cristãos acontecer conosco, que no momento da perseguição, os primeiros perseguidores forem aqueles que são nossos familiares carnais. Não nos preocupemos com o fogo que Jesus quer lançar sobre a terra. É o fogo da purificação. Não nos preocupemos com a espada que o Senhor quer trazer sobre a terra, que é a espada da divisão, para separar os que são seus daqueles que não são seus. Queira Deus que nós mantenhamos a constância e a perseverança no testemunho. É a graça que devemos pedir. Muitos de nossos irmãos no passado pediam isso, a graça da perseverança final. É o que nós devemos pedir diariamente, a graça de perseverarmos, mantermos-nos fiéis ao testemunho, todos os dias, até o último dia de nossa vida aqui na terra. E então não ficaremos preocupados com o fogo que Jesus traz, nem com a espada que Ele traz, porque elas serão para nós glória. Ver o fogo que Jesus quer deitar sobre a terra, ver a espada com a qual o Senhor quer punir os infiéis, será para nós alegria, glorificação. Peçamos ao Senhor que venha, que apresse a sua vinda e que nos encontre fiéis a Ele. Que assim o Senhor nos mantenha. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.